Então vamos lá então, gente. Boa tarde. Essa aula vai ser a primeira parte da aula sobre Guerra Fria, que é um conteúdo muito, muito, muito importante para vocês. E a gente vê ele tanto em história quanto em geografia. E as duas formas, às vezes, têm diferenças da gente ensinar esse conteúdo, mas ele é muito importante realmente para vocês, tá? Vou passar aqui para vocês rapidinho. Só um segundo. Estou tentando abrir. Isso, vamos lá. Ok. Deixa eu pegar minha canetinha. Peraí, gente, deu uma travada aqui. Eu não sei o que aconteceu. Só um segundo. Pronto. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Beleza, a gente vai falar da Guerra Fria, tá? Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é essa Guerra Fria. Então, a Guerra Fria é um período histórico, tá? De conflito. E esse conflito, ele vai em vários âmbitos, em várias categorias aí. É um conflito muito ideológico, um conflito político, um conflito econômico e um conflito militar entre as duas principais potências daquela época, que era Estados Unidos e a União Soviética. Essa Guerra Fria, ela começa no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, e vai até 1991. Esse é o período da Guerra Fria, de 45 até 91. Por isso que a gente fala, é um período histórico. Tá? E logo depois desse período histórico chega o que a gente já estudou, que é a tal da globalização, que é aquele conteúdo importantinho lá, que a gente já viu há umas 2 aulas atrás. Então, olha só, a gente já viu esse termo, mundo bipolar. O que é mundo bipolar? Um mundo que era controlado pelas duas potências da época, né? Os dois principais polos, justamente Estados Unidos e União Soviética. Tá? Velha ordem era, na época, o mundo era chamado de velha ordem mundial, né? Por conta desse poder dessas duas potências, e elas eram que comandavam a economia e a política no mundo nesse período de 1945 a 1991, tá? Por que recebe esse nome Guerra Fria? Né? Esse nome surge principalmente porque essas duas potências nunca entraram diretamente em confronto, elas nunca entraram em guerra diretamente. Por isso que a gente chama esse período de Guerra Fria. Tá? Não houve uma guerra de fato, um confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Todos os confrontos que existiram na época eram apoiados pelas potências, por isso a briga era sempre indireta. Então, por exemplo, houveram várias guerras: guerra do Vietnã, guerra da Coreia, enfim, vários conflitos. Mas nesses conflitos, a União Soviética apoiava um lado, os Estados Unidos apoiavam o outro, mas nunca havia o confronto direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque eles se respeitavam muito. E eles se respeitavam muito porque eles sabiam que um era muito poderoso e o outro também era muito poderoso. Né? Isso principalmente por conta das armas, vai ter o que a gente chama de corrida armamentista, né? Que eles vão começar a construir várias armas de guerra, várias bombas com efeitos muito, muito destruidores, e isso vai causar um temor no mundo, e eles não sabem a proporção desse poder que eles têm. Né, do tamanho do problema que eles podem trazer se de fato eles se enfrentassem. Por isso, mais do que nunca, eles se respeitavam, porque eles sabiam que eles poderiam acabar com sei lá, metade da humanidade ou a humanidade inteira. Ninguém sabe ao certo, porque ninguém quer pagar para ver, não é verdade?
E, nesse período, houve uma grande expansão dos dois ideais, do ideal capitalista e do ideal socialista pelo mundo. Tá? Então, essas duas charges aqui demonstram exatamente, né, esse períodozinho aí que foi importante para a gente. Tá? Antecedentes da Guerra Fria. O principal antecedente da Guerra Fria, que eu vou falar aqui agora, existem outros, né, mas o principal é a Segunda Guerra Mundial. Porque a Guerra Fria ela começa exatamente quando acaba a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial. Era assim, a gente tinha dois grupos, o grupo dos países aliados, que era França e Inglaterra, e os países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Tá? Os Estados Unidos, como falou naquele videozinho que a gente começou, e que eu vou postar para vocês também no Google Sala de Aula, os Estados Unidos e a União Soviética, eles só entraram depois do início da guerra. Tá? Então, quem começou a guerra foi, de fato, a França e a Inglaterra. Por quê? Porque a Alemanha nazista, ela estava dominando vários territórios na Europa. Tinha tomado grande parte da França, grande parte de vários países. Então, o, o, o exército nazista ele era muito forte, muito sábio, e ele conseguiu se expandir por uma quantidade de território muito grande. Isso causou incômodo nas grandes potências, por isso que teve aí essa Segunda Guerra Mundial. Tá? E Estados Unidos saiu beneficiado porque, como o território dos Estados Unidos era muito distante, ele só entrou na guerra e, logicamente, né, teve muitas mortes de soldados americanos, mas, por exemplo, nem nada de estrutura foi abalado dos Estados Unidos com a guerra. Por quê? Porque a guerra era na Europa. Então, assim, os Estados Unidos, de certa forma, saiu aí, de certa forma, menos pior da guerra do que os outros países. Né? Porque no final da guerra, todos esses países aqui estavam, né, destruídos, o seu território estava destruído. Tanto é que depois que a Segunda Guerra acaba também, para os Estados Unidos dar um ponto final na Segunda Guerra, né, que já se sabia, os Estados Unidos solta 2 bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, para demonstrar o quanto os Estados Unidos tinha que ser respeitado, digamos assim, né? E é isso. Aí a gente vai ter, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai ter a divisão da Alemanha, que é o país que perdeu a guerra, vai ter a divisão da Alemanha entre os 4 países que ganharam a guerra. Né? Esse pedaço vai ser da Inglaterra, esse pedaço vai ser da União Soviética, esse pedaço vai ser dos Estados Unidos e esse pedaço aqui vai ser da França. Eles dividiram, tá? E aí vai compor a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tá? A gente chama aqui, ó, República Federal Alemã, né, que é o lado capitalista, e a República Democrática Alemã, que é o lado socialista, tá? Só que aí, a capital, que é Berlim, ela fica no meiozinho aqui, ó, do lado é, é, da União Soviética. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram também a cidade de Berlim. Ó, esse pedaço ficou com a União Soviética, esse pedaço com a França, esse pedaço com a, a Inglaterra e esse pedaço aqui embaixo com os Estados Unidos. Só que aí as pessoas dentro da Alemanha começaram a sair do lado uh, do lado soviético para ir para o lado capitalista, para o lado das outras 3 potências. E o que eles fizeram? Em 1961, eles construíram o tal do Muro de Berlim. O que foi o Muro de Berlim? Foi literalmente um muro entre o lado socialista e o lado capitalista, para impedir que as pessoas passassem de um lado para outro, literalmente. A gente vai ver algumas imagens desse muro aqui já já, ok? E aí, gente, começou o tal do conflito ideológico entre União Soviética e os Estados Unidos, entre o socialismo e o capitalismo. Tá? A gente tem algumas coisinhas isso daqui, quem quiser tirar print, quem quiser anotar, isso daqui é perfeito, tá? Porque a gente vai precisar disso na hora de responder as atividades. Olha só, enquanto tinha algumas ideias do lado capitalista, o lado socialista tinha ideias
parecidas ou exatamente iguais para que para serem implantadas do lado socialista. Então, sempre que tinha alguma coisa do lado capitalista, eles faziam a mesma coisa do lado socialista. Por exemplo, a doutrina Truman, que foi um plano, né, uma doutrina criada para poder impedir o avanço do socialismo no mundo. Essa doutrina dizia isso: vamos impedir que o socialismo possa se expandir no mundo. Literalmente. Tá? Então, eles iriam fazer tudo para que o socialismo não crescesse. E aí veio esse plano Molotov que dizia a mesma coisa, que a gente queria, né, no caso, o pessoal da União Soviética, eles queriam que o socialismo se expandisse e que o capitalismo não se expandisse. Era a mesma coisa. Tá? E aí veio o tal do Plano Marshall. Plano Marshall, o que, que foi? Foi um programa de ajuda econômica, então foi um programa de auxílio econômico que os Estados Unidos mandava para os países europeus que sofreram com a guerra, com o objetivo de reconstruir economicamente os países. Tá? Então, os países que sofreram da guerra, os Estados Unidos ia lá e dava empréstimo para esses países e os países pagavam depois com juros. Com certeza isso foi vantajoso tanto para os países, né, que foram ajudados, porque eles precisavam dessa ajuda financeira, mas também os Estados Unidos saiu lucrando com isso, porque depois recebeu todo o dinheiro de volta e ainda teve os juros desses empréstimos que eles ofereceram a esses países. E aí, a União Soviética fez a mesma coisa, criou a Comecon. O que é a Comecon? É a mesma coisa do Plano Marshall, só que sendo uma ajuda financeira aos países socialistas. Tá aqui, ó. É a sigla correspondente ao Conselho de Assistência Econômica Mútua, uma organização internacional fundada em 1949. Ele visava a integração econômica das nações do leste europeu. Sempre que fala de leste europeu, são os países aliados ao socialismo da União Soviética. Tá? Então, enquanto tinha o plano econômico do capitalismo norte-americano, também tinha um plano econômico do lado socialista da União Soviética. Qual é o nome dele? Comecon socialista, Plano Marshall capitalista. Tá? Doutrina Truman capitalista, Plano Molotov, plano socialista. Tá? Tinha também um plano militar. O que é o plano militar? A OTAN. A OTAN é uma aliança militar criada em 1949 com o intuito justamente, ainda vindo aqui com a doutrina Truman, que dizia, ó, vamos impedir que o socialismo se expanda. Então, é uma aliança militar para conter a influência socialista na Europa e em outros países do mundo. Ao mesmo tempo, a União Soviética falou, vou fazer um plano também. Vou fazer um pacto de Varsóvia, né, em 1955, reunindo os países socialistas da época, que eram aliados da União Soviética, que dizia, vamos fazer um plano militar, uma aliança militar, também para fazer com que a influência capitalista não entre no nosso território também, né? Porque a gente tem que demonstrar que o nosso sistema é melhor. Isso tanto o capitalismo fazia do lado capitalista, quanto o socialismo fazia do lado socialista. A intenção dos dois grupos, das duas potências, era demonstrar o quanto o seu sistema era eficiente e era melhor, para que os países adotassem. Né? Por isso que eles investiam e apoiavam os conflitos e as guerras que tinham nos outros países também. Né? Por exemplo, quando teve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a União Soviética vai apoiar um grupo, os Estados Unidos vai apoiar outro, e esses dois grupos vão se enfrentar, vão batalhar, vão guerrear. Né? E aí a gente só vai falar desses conflitos na próxima aula, mas só para dar um pitaco para vocês. Olha só, em 1945, os Estados Unidos, como eu falei para vocês, lança 2 bombas atômicas no Japão. Aí, em 1949, a União Soviética vai lá e fala: pois está aí, eu vou lá e vou fazer bomba atômica também, porque eu também preciso demonstrar a minha força, tá? Para não ficar atrás.
Provavelmente vocês que assistem muitos filmes, né, principalmente os da Marvel, já ouviram falar nisso aqui, ó. Criação da CIA e da KGB, né? Galera que é do grupo da CIA, galera que é do grupo da KGB, que são isso? São grupos de investigação, de espionagem, né? E esses grupos foram muito importantes na época, porque um espionava o outro, um investigava o outro, né? Então, ó, a CIA foi criada em 47, e a KGB foi criada em 54 e foi extinta em 91, porque a União Soviética não existe mais. A CIA ainda existe, né? Assim como depois foi criado o FMI também, tudo mais. Ok? Falar um pouquinho do socialismo, né? O que é o socialismo? A ideia de socialismo é uma forma de pensar a sociedade diferente da perspectiva capitalista, levando em conta o social em detrimento do individualismo capitalista. Então a ideia é tudo é para todo mundo no lado capitalista, né? E no lado socialista se preza pela liberdade, né? Professor, algum país já deu certo usando o sistema socialista de governo? Não porque a gente vai falar um pouquinho disso nessa aula, tá? É, 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 a gente vai ver que países adotam esse sistema, mas a gente vê que o sistema é falho e que não dá certo. Por exemplo, por que, que a União Soviética não deu certo com o socialismo? Porque começou a se envolver muito com corrupção, a gente começou a ver gente de fato enriquecendo e que, de fato, num sistema socialista não é para ninguém enriquecer, certo? Então, assim, de fato, a teoria socialista ela é muito teórica, colocar ela em prática é muito difícil, né? Porque a questão da acumulação de riqueza hoje fala muito mais forte em todos os países e na economia de todo mundo, né? As origens do socialismo, né? Tem origem aí na Revolução Francesa, nas desigualdades geradas pela Revolução Industrial, né? As condições de vida que os operários eram submetidas, né? Nesse período, muita gente trabalhando 16, 18 horas por dia, né? E aí só depois vieram surgir os direitos. E aí a gente tem, né, algumas questões do socialismo, né, que é muito utópico, que é muito de pensamento, né, que veio surgir aqui nesse materialismo histórico, que é o tal do marxismo, né, a luta de classes, que Karl Marx dizia que só a sociedade só poderia sair dessa a partir da luta de classes, então os trabalhadores teriam que se unir para derrubar a galera que está lá em cima, isso que diz, né, Karl Marx e tal. E aí a gente vê aqui Marx e Engels, que são os caras que criaram o marxismo, né? Uma coisa engraçada, que o Friedrich Engels foi um dos idealizadores do socialismo, mas ele era um dos caras mais ricos da Inglaterra. Pois é, mas isso soa ser contraditório, mas tem gente que fala, fulano E é é contraditório. a favor do socialismo, mas tem o iPhone. Gente, ser a favor do socialismo, em algumas, é querer trazer algumas ideias do socialismo para uma sociedade melhor. Né? Então, eu não acredito que o socialismo seja uma coisa que seja implementada e que seja boa para qualquer país, porque se fosse boa, já estaria implementado, né, na maioria dos países. A gente já sabe que não dá certo. Né? Mas algumas ideias socialistas são boas, assim como algumas ideias capitalistas também são boas. Né? Isso depende do ponto de vista de cada um. Não vamos dizer que nada no socialismo presta e nada no capitalismo presta. Isso é mentira, isso é ser muito radical. Ideias do socialismo são muito boas, ideias do capitalismo são muito boas. Né? O que a gente tem que fazer é tentar equilibrar e ter seu ponto de vista aí a partir do que a gente vai conhecendo. E a gente tem que entender que socialismo e comunismo são coisas diferentes. O comunismo ele nunca existiu. Né? Tem gente que fala, fulano é comunista. Gente, comunismo nunca existiu. Por quê? Porque para se chegar ao comunismo, a gente tem que passar por um profundo estágio do socialismo. E isso nunca foi feito de forma prática no mundo. Né? Então, o comunismo, ele de fato nunca existiu no mundo. Tá? Então, o socialismo é apenas uma transição. Tá? O comunismo seria mais ou menos como se a gente estivesse numa aldeia de índios e todo mundo tivesse os mesmos direitos, todo mundo tivesse as mesmas
oportunidades, ninguém fosse mais rico que ninguém, todo mundo tivesse equilibrado. A gente sabe que numa sociedade atual isso é bem difícil, eu diria impossível. Então, assim, chegar ao comunismo não é fácil nos dias de hoje, não, tá? Então é uma coisa muito utópica, ok? Professor, Diga. quando o senhor estava falando sobre o socialismo, o senhor disse que o socialismo é liberdade e o capitalismo é tudo para todos. Eu acho Ao que o senhor contrário, ao confundiu. contrário, ao contrário. É o, É, é, o socialismo seria uma melhor distribuição de renda, de oportunidades e tudo mais, e a questão do capitalismo seria mais a liberdade. Se eu falei diferente, eu peço desculpas, ok? É isso. Que bom que você tudo bem. entendeu. Beleza? Tudo bem. Ok, então. Aí a gente tem aqui, né, o que foi o socialismo real? Gente, o socialismo real, né, tinha sempre a figura de um ditador, né, e esse ditador, todo mundo que se opunha ao ditador, todo mundo que era oposição ao ditador, sofria consequências, né? Então houveram muitas mortes em todos os sistemas socialistas do mundo, em todos, né? Em Cuba, na União Soviética, na própria China, né? Todo o sistema comunista teve muitas mortes, assim como todo sistema democrático também, toda ditadura, digamos assim, né? A gente pode perceber a presença dessa morte, dessas muitas mortes, mesmo que elas não sejam relatadas, até porque eles fazem questão de tentar apagar essa história. Tudo bem? Então aqui a gente tem imagens do socialismo real e tudo mais. Né? Aqui, ó. Característica do socialismo: a economia não estaria sujeita a crises, a desempregos, porque ela seria planejada, havendo um controle por parte da coletividade sobre o processo social de produção e distribuição. Portanto, o indivíduo não seria mais dominado pelas forças imprevisíveis do mercado. Né? Seria uma ideia de que a gente não estaria tão ligada às crises. Então, por exemplo, se está rolando alguma crise em algum país, teoricamente aquele país socialista não sofreria consequências. A gente sabe que hoje em dia isso é bem difícil, porque as economias dos países estão cada vez mais ligadas umas com as outras, ok? Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todas as pessoas, né? Entre todos. Então a gente sabe que na prática isso não aconteceu num sistema socialista, né? Isso fica bem no âmbito das ideias, muito pouco para a prática de fato. A inexistência de uma sociedade dividida em classes, né? Como os meios de produção não pertencem. Então, a gente não vai ter um professor que é melhor que um médico, que é melhor que um porteiro, que é melhor que um gari. Não existia essa divisão de classes, né? Teoricamente, no socialismo. E pensar isso seria bem difícil, né, gente, na nossa sociedade hoje. Tudo bem? Como é que a gente não vai dar um salário maior para uma profissão e um salário menor para outra? Seria muito bom que isso acontecesse, né? Uma melhor igualdade entre os salários, porque todos eles são muito importantes. Mas no nosso sistema capitalista, isso é bem difícil ter que pensar nesse tipo de coisa, ok? Diferenças aqui entre o capitalismo e o socialismo, então, a gente pode notar algumas mais importantes. Ó, no capitalismo, a propriedade é privada, cada um tem sua propriedade e seus bens de produção. Né? Então, se você tem dinheiro, você tem direito à propriedade privada, você consegue comprar esse tipo de coisa. Tá? Controle de mercado pela livre concorrência e competição. Então, as empresas podem, né, as empresas, os empresários, eles podem competir livremente aí para poder vender seus produtos e tudo mais. Investimento privado em pesquisa e desenvolvimento de produtos, né, para poder ter uma maior concorrência. Sociedade dividida em classes sociais, a burguesia e o proletariado. Então a gente tem quem é dono do tipo de produção e quem vai trabalhar para essa galera. Então, existe essa divisão de classes no capitalismo. E no socialismo, a gente sabe bem que o controle de bens de produção é do Estado. Então, o Estado quem é dono de tudo que se produz no país. O monopólio do mercado é feito pelo Estado. Então, o Estado é quem vai controlar o mercado financeiro, a economia.
né? A planificação dos investimentos de pesquisa é pelo Estado, então, né, tudo que se faz desenvolvido pela ciência, pela pesquisa, é tudo investido e tudo é direito do Estado. Aqui não tem escrito, mas aqui a propriedade é privada. Aqui a propriedade é do Estado. O Estado, o Estado quem é dono das propriedades. Não dá para escrever de mouse e fica horrível, tá? Ausência de classes sociais, né? Não existe classe social no sistema socialista, ok? Aqui a gente tem a expansão do socialismo na época da Guerra Fria, né? Então a gente tem, ó, na Europa a gente tinha a Polônia, que era socialista, a Bulgária, a Iugoslávia, que hoje não existe mais, né? A Iugoslávia virou vários países, Sérvia, Montenegro e vários outros países que hoje, né? Antigamente era a Iugoslávia, hoje é outros países. República Democrática da Alemanha, né? Que é aquela parte alemã. A Hungria também era socialista. Na Ásia, a Mongólia era socialista. A Coreia do Norte até hoje é socialista. A China até hoje é socialista, né? Tínhamos o Vietnã do Norte, que também virou socialista. O Laos, o Camboja, né? Africanos, Angola era socialista, Moçambique, e aqui na América o único país socialista era em Cuba. A gente vai falar disso na próxima aula. Então, capitalismo versus socialismo, a gente tinha o confronto ideológico, tecnológico e econômico entre capitalismo e socialismo, entre União Soviética e Estados Unidos. A gente chamava de mundo bipolar, né? Aqui eu já falei muito disso, né, no primeiro slide lá, que era o Plano Marshall, o Mercado Comum Europeu, né, que, enfim, não vou falar disso agora, a Comecon, que eu falei também no primeiro slide lá atrás, o Pacto de Varsóvia, né, que a gente viu tudo naquele quadrinho, ficou mais fácil de ver. Aqui o Plano Marshall, olha os países que foram beneficiados pelo Plano Marshall, né, na Europa. Aqui, ó, a Turquia, a Grécia, a Itália, né, vários países capitalistas se adotaram o Plano Marshall e a OTAN, é porque era capitalista. Tudo bem? E aqui o Pacto de Varsóvia e a Comecon. Todos que adotaram o Pacto de Varsóvia e a Comecon eram países aliados da União Soviética, eram socialistas. Todos esses. Aqui, ó, o leste europeu, quando a gente fala, é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, tá? A gente sabe que a União Soviética não existe mais, foi, né, desmembrada. A União Soviética, né, a Rússia ficou com a maior parte do território e aí se dividiu em vários outros países, tá? Aqui, gente, esse mapa é muito interessante, ó. Os países que eram capitalistas, aliados dos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Aqui os países socialistas, aliados da União Soviética. Aqui os aliados dos Estados Unidos, né, que eram mais neutros, digamos assim, né, que eram mais aliados ao capitalismo. E aqui os países socialistas, né, a gente consegue perceber aqui uma, uma galerinha. E aqui no nosso continente americano, a gente tem aqui a presença de Cuba, e Cuba está bem pertinho dos Estados Unidos, por isso que houve, né, um quase confronto internacional por conta do que a gente vai falar na aula que vem, que seria a crise dos mísseis. Aqui algumas dos conflitos que tiveram, né? Guerra da Coreia, que durou 3 anos, o Muro de Berlim, que foi o que dividiu Berlim ao meio de 1961 até 1989. A corrida espacial a gente vai falar depois, Guerra do Vietnã a gente vai falar depois também, corrida armamentista também vamos falar depois. Aqui algumas imagens só para vocês verem, né? Aqui a construção do muro. Aqui a corrida espacial, né? A galera indo para a Lua. A bomba atômica. Aqui eu não vou falar dessa crise porque faz parte do final da aula, tá? Não vou falar dessas causas da crise do socialismo. E aqui imagens do Muro de Berlim, né? A galera que no dia que o Muro de Berlim
caiu, né, que eles derrubaram literalmente o muro, eles foram para pertinho lá dele e começaram a marretar no muro para tentar derrubar o muro que dividia o lado capitalista do lado socialista. Né? Isso aconteceu em 1989, tá? Olha aqui a imagem do muro. Era gigantesco, ele dividia literalmente as duas partes da cidade entre o lado capitalista e o lado socialista. Tá? Por quê? Porque a maioria do lado socialista queria passar para o lado capitalista, né? Porque eles tinham mais dificuldades e não queriam ficar do lado socialista, né? Percebiam que não era o sistema que eles queriam, tá? A China é um caso particular que também eu não vou falar agora, eu vou falar na aula de China depois no quarto bimestre, tá? E aqui só uma frasezinha: o socialismo perdeu, mas o capitalismo não ganhou. Fica a reflexão aí para vocês. Ok? Dúvidas? Como o Professor, capitalismo não ganhou se praticamente 100% dos países hoje, aliás, não, bem boa parte dos países hoje são capitalistas?